Estamos começando mais uma rodada da Confraria do Brito, que tem esse nome porque lembra muito o nosso queridíssimo, amado Brito, Orlando Brito, talvez o maior fotógrafo que já registrou o poder aqui em Brasília e que, infelizmente, há quase um ano morreu e nos deixou. E nessa sessão de hoje, nós vamos começar perguntando sobre o grande assunto do dia, ou da semana, ou do fim da semana, que é o Marcos Duval, senador que veio agora e detonou tudo, dizendo que se reuniu com Bolsonaro, se reuniu com o ex-deputado Daniel Silveira para grampearem, imagina isso, grampearem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Declaro aberta mais uma rodada da Confraria do Brito. Já provoco quem? Provoco o Bosco. Oi. Tu compraria um carro usado a esse senador Marcos Duval, não? De jeito nenhum. Mas por quê? Explica direito. Porque é aquela história, né? Qual é a origem do carro, onde ele pegou, qual é a composição desse carro, né? Em que desmanches ele passou, né? Porque o Duval é um sujeito que tem formação de SWAT, é de infantaria, é especializado em contra-informação, luta judô, igual o nosso amigo aqui, o Azedo. O Azedo, ele é mestre Aikido. Aikido é um nome bom, né? Aikido, né? Então, assim, ele é um sujeito que ele tem uma formação extremamente suspeita para esses casos de denúncia, né? Porque ele pode estar fazendo contra-informação, pode estar querendo um objetivo que a gente já percebeu de botar o Alexandre de Moraes na cena do golpe, pode estar também querendo comprometer o Bolsonaro, pode ser tudo. Agora, existem os fatos. Ele de fato esteve com o Bolsonaro, houve reunião, de fato esteve com o Moraes, de fato esteve com o Silveira. Então isso aí não tem como a gente não considerar, né? E aí, a partir disso, pode ser um enredo para comprometer só o Bolsonaro, pode ser um jogo para botar o Alexandre de Moraes na cena do crime, forçar uma CPI, depois pedir quebra de sigilo, essas coisas todas, e impedir o Alexandre. Mas eu acho, sobretudo, o seguinte, é muito mirabolante tudo isso, e eu estou mais com o ministro Alexandre de Moraes, é uma operação Tabajara. O Azedo, Luiz Carlos Azedo, colunista do Correio Brasileiro, escreveu sobre isso. Eu queria ouvir também. Faria a mesma pergunta. Olha, o ministro poeta. Nosso convidado. Eu estou bem, senhor. Prazer em vê-lo. Olha! Como vai? Tudo bem? Ministro, E aí, mestre? tudo bom? Falamos ontem. Falamos ontem, falaremos sempre. Oba. Tudo bom, ministro? Que prazer. Olha quem está aqui. Nos tempos de hoje, isso tem que portar uma Constituição, né? Para onde eu vou, é poeta. Ministro, Olha o Luiz Carlos aí. Tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Anda sério, você tem precedência, sempre. Ministro, seu lugar aqui, Ao lado dessa moça, Ao lado da Wanda. que está de Balenciaga hoje. Você tem que Tá de Balenciaga, tá, né? Balenciaga. Onde é que ela tira dinheiro para comprar isso, eu não sei, mas tá de Balenciaga. Que é uma peça, por que é uma ele peça tá preciosa, é uma peça Ele nem preciosa. sabia nada de Não, Balenciaga. não Agora sabia, mas disseram aqui que era Balenciaga, eu entendi. Ministro, O ministro Aires Brito foi separou, presidente. a pandemia nos separou. Foi? Nós conversávamos tanto. Pois é. Não, essa pandemia foi um estrago, né? Na vida de todo mundo. Foi um estrago. E um número de 700 mil, mais ou menos, em torno de quase isso, né? Quase. Quase. 700 mil mortos. entre eles, alguns amigos do Ibamar. Esse é um dos outros capítulos que precisamos. Quantos? Esse é um capítulo que precisa ser Precisa. destrinchado. Olha, às vezes, esses fatos têm um encontro marcado com o retrovisor da história, né? Esses fatos. Ministro, se o senhor me permite, ministro Carlos Aires Brito
ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e uma das mentes mais lúcidas que a gente tem em Brasília na análise, na observação do fato político, mas não só do fato político. Antes do senhor chegar, a gente estava conversando um pouco sobre, abrindo o programa, sobre o Marcos Duval e essa denúncia feita por ele. E quem era que ia falar isso? Era o Azedo, que eu tinha pedido para o Azedo, que escreveu a respeito disso ultimamente, que ele também, a pergunta que eu tinha feito inicial era, vem cá, perguntei para o Bosco, você compraria um carro usado do Marcos Duval? E o Azedo, eu repito a mesma pergunta para ele. Você compraria, Azedo? Eu acho que essa aqui não é, vamos dizer assim, a pergunta que eu gostaria de Responder? de ter a resposta, porque não resolve o nosso problema, né? Começou. Esses dois aqui, eles estão no embate. Olha só. Desde os bastidores. Ele não vai responder você. Eu Não, acho. se quiser, pergunta o que você quiser. Que ele construiu uma persona nas redes sociais, a partir do que ele é. Né? Ele é um mestre de Aikido que se especializou em treinamento de policiais, né? E isso deu a ele muito prestígio. Ele treinou o FBI, treinou a segurança da NASA, é um cara considerado integrante da SWAT de Dallas. Ele é um sujeito que vem dessa área aí de segurança. E treinou a polícia do Vaticano. Enfim, ele construiu a partir disso, no Espírito Santo, uma espécie de imagem do sujeito fora de série, né? Do sujeito, assim, tipo super-herói. Eu até escrevi sobre isso, porque o Humberto Eco tem um ensaio sobre isso, né? Que é a figura do Superman e do Clark Kent é um pouco isso, né? O sujeito comum que vira o super-herói, né? Então ele, de certa maneira, cultivou essa imagem, e acho que isso tem um pouco a ver com todo o protagonismo que ele procura ter como político, porque ele precisa justificar o seu próprio mandato a partir da construção dessa imagem nas redes sociais, naquela onda de 2018. Então tem esse aspecto. O outro aspecto a se considerar é que os fatos ocorreram. Houve a reunião com o Bolsonaro, houve a reunião com o Bolsonaro, Sim, a reunião. Houve a conversa com o ministro Alexandre de Moraes, houve a troca de mensagens e as conversas com o Daniel. Só que quando ele fala sobre isso, ontem eu acompanhei ele a tarde inteira ali no Senado. Assisti pelo menos 3 entrevistas dele. E cada entrevista ele mudava a versão. Era um detalhe aqui, outro detalhe ali. Ele já não sabia se a reunião tinha sido na Granja do Torto, se tinha sido no Alvorada. Ele já não conhecia a Granja do Torto nem o Alvorada, não sabia se estava, se não estava. É uma história muito controvertida, porque são várias versões sobre os mesmos fatos. Várias versões dadas pela mesma pessoa. Sobre os mesmos fatos, só que os fatos ocorreram. Então, é preciso que se faça uma investigação mais objetiva possível, porque, vamos dizer assim, de certa maneira, a personalidade dele, a persona que ele construiu nas redes sociais, tudo isso está misturado. Ali do estresse psicológico, que ele deve estar, porque ele deve estar ameaçado de morte. O estresse psicológico. O sujeito fica sem dormir 2, 3 dias sob pressão. No olho do É furacão. uma coisa complicada, né? Não tem ele não está numa situação emocional normal, né? E ele não é super-homem. Mas, Azedo, Então, eu acho que isso tudo tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser peneirado para saber exatamente qual é as implicações disso. Porque ele está falando o seguinte, que o presidente da República estava preparando um golpe de Estado.
E é o único depoimento e o único fato, até agora, envolvendo diretamente o presidente da República. Outra coisa, essa conversa dele com o Bolsonaro é o elo perdido no encadeamento dos fatos, tanto na sequência de ações golpistas, porque isso explica a minuta do decreto, certo? Como também do ponto de vista das reações do ministro Alexandre de Moraes, porque ele foi tomando medidas que se você for examinar a natureza das medidas, o momento em que elas foram tomadas e for confrontando com a sucessão dos fatos que ocorreram, tudo isso se encaixa, né? Aí você pode ter várias versões com relação a se foi assim, se foi assado e tal, mas os fatos objetivamente existiram. Isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado por quem sabe fazer investigação. No caso, a Polícia Federal. Por exemplo, quando Alexandre de Moraes manda tomar o depoimento dele, ele deu um passo decisivo. Por quê? Porque a versão que vale é a versão do depoimento dele da Polícia Federal. Tudo isso que ele falou para o jornalista, para nós e tal, isso tudo é espuma. O que vale é o seguinte, o que ele falou na Polícia Federal? Porque a partir dali tem que se investigar. Por exemplo, eu não sei onde eu me reuni e tal, né? Mas é possível saber onde ele se reuniu. Mas, cara, isso é muito doido, não entendeu? sei onde Porque tem motorista, tem placa de carro, tem testemunha. Mentira precisa de cúmplice. Mas por que você acha que ele estava sob uma pressão tão grande? Eu não entendi só isso. Para falar essas coisas. Por que ele tinha que aparecer nessa hora? Ele vive num mundo dos violentos. Né? No mundo dos violentos. Você tem algumas profissões embrutecidas pela sua própria natureza. E você tem, hoje no Brasil, uma extrema-direita que é violenta. Ele está nesses dois mundos. E o sujeito não passa por isso impunemente. Mas você não acha que ele podia ter receio que essa história estivesse chegando a ele e esse seria a espoleta para ele falar? Mas isso tem que... Eu estou dizendo porque senão não faria sentido. Ele Olha falar. só, tem um cara chamado... Tem um escritor de romances policiais, o Chandler, que tem um ensaio sobre literatura policial chamado A Simples Arte de Matar. E lá, pelas tantas, ele diz o seguinte: todo crime deixa um rastro e tem uma motivação. Você chega a ele por um lado pelo outro. Né? Então, aí a motivação, nesse turbilhão todo, é difícil você... Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma piração. Mas o rastro tem que ser seguido para poder se chegar mas veja só, à verdade dos fatos. Há 10 minutos, se tanto, ou 15, sei lá, a gente falando de um personagem que dá 59 versões, mais 37 subversões, tá, sobre o mesmo fato, e estamos perdendo foco, acho, aqui nessa conversa, no que eu considero mais relevante, que é o seguinte: o que nós temos? É uma cena num palácio presidencial, ou seja, um prédio público, onde está sentado o presidente da República no exercício do mandato, um deputado federal no exercício do mandato, e um senador, um deputado federal condenado a 8 anos, a mais de 8 anos de prisão, e protegido pelos seus pares, até ontem, pelo menos, quando perdeu o mandato, e um senador que acha, pelo menos assim ele dá a entender, que está num jogo de espionagem. Esses três têm lá os seus problemas pessoais, como o estresse, etc, etc. Esses três estavam tratando de quê? De algum assunto público? De interesse relevante para a sociedade? Sim, só que pelo aspecto criminoso. O que aconteceu ali foi um crime. Exatamente. Um crime de Estado. E isso precisa ser considerado dentro do espectro ou da linha do tempo dos crimes de Estado que a gente vem assistindo
diariamente há 4 anos. Mas é o ponto que o ministro colocou. Houve o fato. Tiveram várias versões, mas houve o fato. Houve o fato. O fato, nesse encontro, retratado o fato, né, nesse encontro entre as 3 personagens, vou botar no feminino, 3 agentes públicos, o presidente da República, um senador e um deputado, na perspectiva de gravar uma conversa com Alexandre de Moraes. Que é o ministro do Supremo Tribunal O Federal. ministro do É Supremo. uma coisa de... E a partir daí desencadear toda aquela reação inconstitucional, golpista, de que a imprensa vem falando, né? Anular as eleições. Anular as eleições com essas consequências. O que ganhou forma escrita num papel apócrifo, mas Aí dá sentido. lógico, né? Como disse Azedo, faz o elo com o documento que foi encontrado, a minuta de decreto de Estado de defesa. E com foco no TSE, cujo presidente é Alexandre de Moraes. Se me permitem, eu apenas fico pensando se não deu certo o plano, porque houve falha realmente, ou se o objetivo maior ainda não é esse, não sei. Eu me lembro muito de uma frase que me impressiona de Bertolt Brecht, aportuguesando a pronúncia, né? Bertolt Brecht. Ele disse, há do verbo haver, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Olha, isso é... Há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Que eu traduzo assim. Quando uma coisa é feita para não funcionar e não funciona, funciona. Estou complicando as coisas ou não? Não, mas Só está deixando a gente Você assustado. está usando mas- um pensamento dialético. Dialeto. É, Dialeto. a negação da negação. A negação. Quando uma coisa é feita para não funcionar, para não dar certo. E não dá certo, dá certo. Por exemplo, a reação competente à invasão do Congresso, aquelas 3 invasões. Aquilo foi feito para não funcionar a reação. Como não funcionou, funcionou. o senhor não quer ser mais direto e explicar melhor isso, não? O senhor não é mais ministro do Supremo. eu me aproximo. Não está obrigado a falar só nos autos. Eu me Você pode aproximo falar dos fatos fora. assim, aos poucos, né? A gente vai se aproximando dos fatos. Você falou em Humberto Eco. Ele dizia, 2 pessoas não leem o mesmo texto, né? Sim. E 2 pessoas não interpretam o mesmo fato. Quando a mesma pessoa interpreta o mesmo fato de forma diferente, várias vezes, existe também isso, né? Na traição da própria... Não é o mesmo Rio, não é a mesma cidade. Olha, Noblar, Azedo, me parece, você também, vocês 2 colocaram muito bem. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Quem disse isso foi um jurista uruguaio, acho que morreu em 1953, de nome Eduardo Culturi. Também portuguesando a pronúncia. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Nós só vamos saber disso detalhadamente com as apurações, a partir da Polícia Federal. Tem uma hipótese que colocam, pelo menos está sendo colocada de vez em quando, desde que o senador fez essa denúncia, de que, na verdade, por trás disso estaria o interesse de se provocar, talvez, a abertura de um processo, ou de uma CPI, que até tem uma proposta disso no Senado, da senadora Soraya Tronic, de se abrir uma CPI para apurar os chamados atos antidemocráticos. E com isso você, vamos dizer, poder pôr no centro do palco outras pessoas. Não, chama aí Alexandre de Moraes para depor, chama o Barroso, chama não sei quem. É isso que o senhor de alguma maneira está sugerindo que pode estar por trás? Não, ou eu estou interpretando mal? Não é exato. Eu estou aqui tateando como vocês estão. Esse encontro para mim é de muita valia. Por exemplo, o resumo que inicialmente fez Azedo e o equacionamento que você deu à sua própria narrativa, eu assino embaixo. Inicialmente. Agora vamos ver se dessa conversa aqui saem outras angulações analíticas. O Azedo é o nosso candidato ao Supremo. Primeiro fica logo claro isso,
se o senhor puder ser um porta-voz da confraria junto ao Supremo. Mas vamos adiante. Bosco, fala. Fala aí, É Bosco. importante a gente observar que tem uma cronologia aí, que é o seguinte. Eu estou da tua frente. Eu acho que está claro para todo mundo que o governo vem de um tempo para cá dentro de uma estratégia de produzir uma instabilidade para justificar uma ação militar, né? Ou o entorno do governo, digamos assim. E esse episódio desse Duval, ele se insere nesse script. Quer dizer, se ele consegue colocar o ministro Alexandre de Moraes na cena do crime, ele provoca essa instabilidade institucional imediatamente. A questão é que ele não conseguiu isso. Mas se o objetivo era esse, a instabilidade estaria produzida. E ela vem na sequência de uma tentativa anterior, que foi a eleição para a presidência do Senado. Porque se o Rodrigo Pacheco fosse derrotado, a primeira coisa que ia surgir na vitória do Rogério Marinho era o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E todo um questionamento ao Supremo, já num contexto de poder, quer dizer, de ter o poder do Senado, a presidência do Senado. Como isso não deu certo, não é casual que na sequência, 1 ou 2 dias depois, venha uma nova tentativa de instabilidade a partir de um episódio que foi produzido antes disso tudo, mas que só foi revelado agora. Por quê? Então eu acho que eu acho que existe Um itinerário, né? um objetivo de conseguir isso a qualquer custo, né? E o que eu acho mais danoso nisso é que se perde o mínimo de confiança nas relações entre os personagens que compõem o poder. Amanhã ou depois, você vai sentar ao lado do ministro ali, ele vai saber, será que esse cara está gravando? Né? Quer dizer, esse clima também é muito ruim. Isso aqui tudo está sendo gravado. Eu sei. Agora, o que nós conversamos antes disso, eu não sei se... Não, aí não. Até Eu onde eu posso sei ter te não foi gravado. gravado. Eu gravei. Ela gravou. Tá vendo? Ela gravou. Eu posso ter gravado aquela coisa que você falou ali, que é indevida. Mas não vou. Mara Duval gravou. Mara Duval gravou. Wanda Célia, Balenciaga é brincadeira com o novo modelo dela hoje. Você precisa opinar nessa história aí, Wanda Vamos Célia. lá, a única coisa que eu vejo é lá do ângulo de trabalhar Hein? trabalhar no legislativo. A única coisa que caça mandato ainda é a pessoa mentir. Esse rapaz mentiu deliberadamente umas 3 vezes ou mais. Esse rapaz que você está falando com essa senador, intimidade- com essa intimidade toda é o senador. Então, esse senador, ele abriu o campo para ser caçado, isso sim. Falta de decoro A parlamentar. falta de decoro parlamentar. Eu acho que esse... disse que ia renunciar, quer dizer... Mas já Não, voltou mas já atrás. agora não. Mas já disse que diz renunciou. eu acho que ele será renunciado. É uma outra previsão coisa. que eu faria. É uma outra coisa, porque essa análise que o Azedo fez, você faz, e casado, o Bosco, eu também concordo Mas plenamente. desde É quando- uma atrapalhada, é mais um erro, né? Cuidadosamente preparado. Mas mais desde um erro. quando o Conselho de Ética, seja no Senado ou na Câmara, funciona? Noblar tem de funcionar. Eu não posso contar com coisas que não são constitucionais, institucionais. Eu não posso dar opinião. E isso é uma instituição da República, ué. Isso Até é um porque Senado não- Federal. Vai ter de vai ter de se pronunciar. Você acha que se você cobra até que eu tenho uma posição, o Rodrigo Pacheco não vai ter de ter uma? Não é, ministro? O problema dos Tem conselhos de ética parlamentares não é que eles não funcionem, é que eles só funcionam com excesso de provas. Com excesso de prova. É. No caso aí, ele já produziu um excesso de... Ou a chamada provas cabais. Né? O bastante para... Só que o bastante você está chamando de excesso de prova. É o que torna assim impossível a defesa. Aí ali se aprova, porque como não tem mais jeito. A Câmara, o ano passado, tratou o Daniel Silveira, condenado por excesso de provas, manteve ele no mandato. Manteve. É uma coisa demais. Não, e Então vamos, nem mais doido. isso, Não, nem mais não isso. pode. e vamos lembrar, sem nenhuma provocação, ao ministro Aires Brito, até porque ele não estava lá, eu acho, não estava, Tá certo. que o Tribunal Superior Eleitoral também, quando julgou
a chapa Dilma Temer, acusada de poder econômico, abuso de poder econômico e tudo, por excesso de provas, inocentou a chapa. Pelo menos é o que se diz hoje. Por excesso de provas. Então, você, por excesso ou por escassez de provas, também você pode, eventualmente, chegar a um outro tipo de diagnóstico. Mas o nosso porta-voz da confraria, é o nosso Lúcio Neves, que é o que menos fala, entendeu? Fica mais quieto, mais reservado, por isso foi eleito nosso porta-voz. Falta ele portar a voz e dizer alguma coisa a esse respeito, o Lúcio. Eu gostaria de fugir um pouco desse cidadão Marcos Wall, que ontem eu assisti um programa na TV Bandeirantes, que eu achei muito interessante, a respeito desse cenário de golpes de Estado no Brasil. Quando eu estudava na França, um professor me perguntou se existia no DNA dos militares brasileiros o golpismo. Então ele citou 35, 38, 45. Fez o histórico. Depois 54, 61. E ele acredita, a afirmativa dele foi no sentido de que nunca se fez uma investigação aprofundada e uma punição séria. Por isso que esses golpes e tentativas de golpe foram se sucedendo. E ele dizia que, se não se fizesse um aprofundamento na investigação e uma punição severa, nós correríamos o risco de incorrermos em mais um golpe de Estado, que aconteceu agora em 2023. Essa repetência, né, Lúcio? Essa coisa Que se reincidente. repete. Se repete. Reincidente. Se repete. Eu acho que esse ponto é muito curioso, porque é real. Veja só, nós estamos tratando de quê? De excesso de tolerância e excesso de impunidade. Excesso de tolerância que o ex-presidente Bolsonaro desfrutou desde sua época de deputado. Sim. Porque se isso tivesse sido coibido lá atrás, todas as vezes que ele atentou contra a Constituição, contra o Estado Democrático, né, falando a favor de tortura, elogiando o torturador, enfim, se isso tivesse sido cobrado dele lá atrás, talvez hoje a gente estivesse discutindo um outro assunto aqui. Não, certamente estaríamos, porque o que aconteceu, passam 30 anos, 27, com o Bolsonaro na tribuna da Câmara, não foi o único, mas o caso dele é emblemático, porque estamos tratando dele. O Bolsonaro na tribuna da Câmara, pregando fuzilamento de presidente, golpe de Estado, fechamento do Congresso, não aconteceu nada. Isso se repete não só com ele, mas com outros personagens desse processo, pelo menos até ontem, para ficar no caso emblemático do Daniel Silveira. Gente, é o seguinte, há um excesso de tolerância, há um excesso de impunidade que envolve a elite, o que embala os negócios da elite política brasileira desde o final do Império, pelo menos. É isso que temos. Precisa acabar com isso. E se não acabar com a impunidade, teremos soluços, tentativas de golpe, planejamentos de golpe, seja o Tabajara ou não, o tempo inteiro. Mas eu Tem acho que 4 anos que a ideia de golpe de Estado domina a agenda política. Isso é uma coisa de maluco. mas Posso fazer um parênteses? É mais uma questão de correlação de força, porque se a gente for ver os outros golpes, tudo foi Tabajara. O Plano Cohen foi Tabajara, renúncia do Jânio foi Tabajara. Tudo foi Tabajara. Até o entendeu? golpe de O que mudou foi a correlação de força. Claro, Aquele Mourão. até o golpe de 64 começou com uma operação Tabajara ali do Mourão. O Juiz que de mudou Fora. foi a correlação de forças. Desfavorável ao golpe. Se fosse favorável ao golpe, talvez Mas ele sendo tivesse Tabajara ou não, ocorrido. o fato central é o seguinte, a impunidade. Ela é perene. Você mencionou o caso do Daniel Silveira, que para mim realmente é um caso, é um grau máximo para mim dessa. Até que o próprio Alexandre de Moraes falou, né? O cara debochou o tempo todo. Então, para mim é um caso assim exemplar, lapidar.
desse processo de impunidade. Mas nesse caso dele, quando a punição realmente veio, né, junto com o indulto do Bolsonaro, veio a maior prova de cumplicidade do governo com ele. Né? Esse novo elo. E esse indulto, que permitiu que ele ficasse em liberdade, etc., ele foi agora, acabando o mandato dele, o Alexandre conseguiu uma forma de prendê-lo. Aí nós temos aí essa questão do perdão presidencial nessas circunstâncias, quer dizer, um perdão dentro de um conflito institucional no país e de um sujeito que estava conspirando contra o Estado de Direito e tal. E a determinação do Alexandre de mesmo assim prendê-lo, como é que a gente pode entender esse processo? Se o indulto é um indulto ou o indulto é relativo? Olha, eu gosto muito de ver as coisas pelo prisma conceitual. Primeiro eu preciso dos fatos. Me dê os fatos que eu lhe dou o direito, mas eu preciso saber quais são os fatos. Né? Tudo começa com os fatos. Quando a gente sobe um pouquinho o raciocínio para o patamar da conceitualidade, eu acho que fica um pouco mais fácil. Pode parecer muito teórico. Há pouco você diz, vá mais direto ao assunto. Né? Porque muitas Olha, vezes para a gente a versão é melhor do que o fato, mas enfim. Olha, Brincadeira, hein? Antes que digam que eu cometi algum crime. dizem que há um ditado, né? Um ditado aí da Marinha brasileira que é mar sereno não adestra marinheiro, né? É muito interessante isso. A gente às vezes precisa do mar revolto para entender melhor as coisas. Essa Constituição, eu sempre ando com ela, porque ela é a lei maior do país, objetivamente as coisas estão aqui. Eu não preciso recorrer à minha vontade subjetiva, eu quero saber qual é a vontade objetiva da Constituição. Se eu interpretar corretamente, eu fico mais seguro. Essa Constituição tem 34 anos. Do ponto de vista da vida com V minúsculo, que é a sua, Noblar, do casado, do Lúcio, de todos nós individualmente, é um tempo longo. Eu tenho um irmão, que morreu com 29 anos de idade. Mas do ponto de vista da vida com V maiúsculo, que é o tempo histórico, é a vida da coletividade, esse tempo ainda é curto. Porque essa Constituição é incomumente principiológica, princípios, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, não sei quantos princípios. E materialmente expandida nas suas regras comuns como nenhuma outra. Nasceu com 245 artigos, desdobrados em parágrafos, incisos, alíneas, e 70 artigos só na parte transitória. Então, a apropriação cognitiva da Constituição não se faz com facilidade, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Qual é o maior princípio da Constituição? Isso também é conceitual. Parece que todos nós estamos chegando a esse entendimento que é maravilhoso. Qual é o princípio dos princípios dessa Constituição? O princípio continente, de que todos os outros são conteúdos, inclusive liberdade de imprensa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar. Tudo é conteúdo desse princípio continente. É a democracia. E nós estamos chegando a esse entendimento no Brasil. A gente fala muito hoje, o que é maravilhoso, dessa parelha temática, que é indissociável. Constituição, democracia. Eu tenho para mim que é um avanço extraordinário. Constituição, democracia. A democracia não vence por nocaute, né? É um processo. É por acúmulo de pontos. Mas se a gente entende que a democracia é o princípio continente e tudo mais é conteúdo, nenhum conteúdo pode explodir o continente. Nem a liberdade de imprensa pode explodir o continente. Nem a imunidade parlamentar, nem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está para o indivíduo, né? Assim como a liberdade da coletividade está para a liberdade de imprensa. Eu entendo assim, a liberdade de expressão muda de nome. Chama-se liberdade de imprensa quando se refere à coletividade como um todo. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade? É. A liberdade de imprensa é plena? É. A imunidade parlamentar é absoluta? É.
porém nos marcos da democracia. Se você cortar os pulsos da democracia, usando dessas liberdades, a democracia vai morrer por assassinato e cada uma dessas liberdades vai morrer por suicídio. Porque a democracia é a condição de possibilidade de cada uma dessas liberdades. Se a gente chegar a esse entendimento, está teorizando muito, está muito teórico, mas isso ordena o pensamento da gente. É uma poesia, ministro. O ministro é um poeta. E aí, vou afunilar um pouquinho, justifica a imensa maioria das decisões do Supremo e de Alexandre de Moraes. Percebeu? Entenderam onde eu quero chegar? Entendido, perfeito. Se não entender, você vai dizer que o Supremo está sendo ativista, confundindo ativismo. Ativismo é ir além da competência, né? É usurpar a competência ali, é proibido. Confundindo ativismo com proatividade interpretativa. O que Alexandre tem sido e o Supremo tem sido, eles têm sido proativos interpretativamente. Explico melhor. Pelo ativismo, você não pode ir além da norma, é proibido. Mas pela proatividade, você não fica aquém da norma. Você faz tudo para não ficar aquém da norma. E aí, você encontra bons fundamentos para o que o Supremo tem feito e para o que Alexandre de Moraes tem feito. E essa proatividade foi, quer dizer, ela surge da necessidade de você frear o ímpeto do governo, que saiu contra a Constituição, né? Antidemocrático. Não, e a sequência Contra a do que... Constituição, objetivamente, normativamente. Contra a democracia, substantivamente. Porque uma está para a outra, a relação é de olho e pálpebra entre a Constituição e a democracia. Dentro dessa linha de raciocínio, a gente já sabe que houve um encontro. Certo. Se ficar comprovado que o encontro foi para conspirar contra a democracia e dar um golpe de Estado, Perfeito. o que precisa ser feito em relação ao Bolsonaro, presidente? Bem, artigo 85, cabeça e número 1. Qual é o artigo 85, cabeça? Constitui crime de responsabilidade. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. E especialmente contra. Aí vem o que mais interessa. O senhor decorou tudo isso? Olha, Constituição na verdade, eu tenho essa Constituição quase que de cor salteado. Eu tenho mais de 200 Constituições. Todas anotadas assim, anotadinhas. Essa é a primeira edição? Não, ministro, por curiosidade. É a primeira edição da Constituição. Não. Sabe por quê? Porque eu internalizei a ideia que me parece correta, não é, de que a Constituição governa quem governa. Governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. O presidente da República é eleito para quê? Para que é que todo presidente da República é eleito? Artigo 78. Para manter, defender e cumprir a Constituição. Ele jura isso perante o Congresso. Perante o Congresso Nacional. Eu acho que para Bolsonaro se resume a cumprir o artigo 142 da maneira como ele e os militares entendem. Você vê, olha como você subir ao patamar da conceitualidade é bom. Não é bom, é fundamental. Artigo 142, Forças Armadas. Artigo 144, órgãos de segurança pública. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, delegados de polícia. Artigo 144, órgãos de segurança. Órgãos estatais armados. Artigo 142, órgãos estatais armados, Forças Armadas. Ambas as instituições e ambos os artigos fazem parte de um título número 5º da Constituição. É o 5º, número 5. Como é o nome desse título? 5º, em que os dois temas são normados. Da defesa, não é do ataque. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. A suprema traição das Forças Armadas e dos órgãos de segurança é atentar contra a democracia. Porque eles estão ali, foram armados para defender a democracia. Outra coisa que ordena o pensamento da gente, mas ordena muito. Quem fez a Constituição não foi o Estado. O Estado é uma criatura da Constituição.
As Forças Armadas, órgãos estatais, são criaturas da Constituição. Quem fez a Constituição foi a nação. A nação se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, não é? O Estado se reúne em Congresso Nacional. Foi a nação e a nação, todo mundo sabe, né? Esse vínculo atemporal entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade. Igual a família. Aliás, Rui Barbosa disse, nação é a família amplificada. Porque é o passado, é o presente, é o futuro. Foi a nação que elaborou essa Constituição. É por isso que nação não entra aqui, fica do lado de fora. Porque ela é só normante, não pode ser normada. Quando se convoca uma nova Assembleia Nacional Constituinte, aí a nação aparece. Diz, olha, vou normar de novo a vida do país. O plano conceitual ajuda muito, muito. Ela é chamada de Constituição, é a única lei que não tem número, né? Já notaram, né, Casale? Só ela não tem número. Ela é chamada de Constituição porque constitui a identidade jurídica do país. O país tem uma estrutura identitária jurídica, que se chama Constituição. É a plasma, funda, constrói a identidade jurídica do país. E o país não pode ser desidentificado. Não pode ser desidentificado. Atentar contra a democracia é desidentificar o país. Agora, como defender a democracia? Eu chego a pensar, vou terminar, viu? Não, está excelente. Por favor, continue. Eu chego a pensar assim, casado, você não tem o direito à legítima defesa? Se alguém atentar contra a sua própria vida. Eu já não sei, já é discutível. Ele é contra. No caso de casado... Lúcio, você não tem? Se alguém atentar contra a sua vida, na iminência de perder a vida, o que é que você faz? Me defendo. É evidente. Olha, com copo, com garrafa, com pau, com pedra, com ferro, o que você tiver à mão. É o único direito que só tem conteúdo, não tem forma. Todo direito tem conteúdo e forma, menos esse. Legítima defesa. É pré-excludente de criminalidade, pré-excludente de culpabilidade. Talvez seja a hora de reconhecermos que há uma legítima defesa coletiva, que se chama democracia. Isso é muito interessante. Muito bonito. Conceito. Vamos fazer uma nova Assembleia Constituinte. Não, já está previsto ali, é só aplicar, né? Já está previsto aqui, não precisa de Assembleia Nacional Constituinte. Entendi. Até porque você sabe como começa uma Assembleia mas não Nacional sabe como Constituinte, termina. mas não sabe como termina. Se a gente entender bem essa Constituição, a imprensa entender bem essa Constituição, aliás, vem entendendo bem. A imprensa vem se apropriando cognitivamente bem da Constituição. Acho até que também. Posso acrescentar que eu percebo que nos partidos políticos, Wanda, eu estou ficando meio no surdo, PT, você por podia falar exemplo, mais alto. cresceu muito a ideia democrática, defesa da democracia. Não sei se o senhor percebe. Vejo isso. O senhor também vê isso? Também. O Lula passou a falar muito em Muito democracia. de Constituição e democracia. Democracia. Lula, toda hora. Toda Constituição hora. e democracia. É, Passou e a era uma falar. coisa que não era não se comum, falava. não era comum na história Não dele. era. Eles até se recusaram a assinar a Constituição Não, no até se primeiro momento, recusaram a depois assinar. assinaram. Olha, É uma novidade nesse quadrante da história. Vamos dizer, um quarto da população brasileira, não do eleitorado, um quarto, é bolsonarista. Vocês concordam? Concordam? Sim. Infelizmente, 50 milhões. Sim. Bolsonarista De raiz, caule e fronde. Raiz. De raiz, caule e fronde. Olha, é raiz, caule e fronde. e flor. Esse ódio que é disseminado, lembram-se de Brecht no começo da nossa conversa? Há quem prepare cuidadosamente o próximo erro. Esse ódio é comum, interpersonativo, contra as pessoas, ou é um ódio contra a democracia? Talvez contra a democracia. Contra o avanço. Contra o avanço. Contra a vida na democracia. Né? E a sequência do que a gente está vendo, quer dizer, não fim de para. racismo. Você acha, você acha que vai parar? Não para. Não para. Não para. É Porque não é exatamente. fulano, beltrano, cicrano, é a democracia. O ódio é contra a democracia. É contra a vida democrática. Bolsonaro não foi eleito pelos defeitos dele, foi por causa dos O defeitos. senhor podia falar um pouco mais alto, não se preocupe, não. Do Eu Bolsonaro. digo, talvez certos, vou dizer, generalizar um pouquinho. Às vezes você diz, fulano, beltrano, cicrano é reconhecidamente uma pessoa defeituosa, como é que o eleitorado sufragou o nome dele? Apesar dos defeitos? Não, por causa dos defeitos. Em razão dos defeitos. Há uma identidade. Ou seja, você tem uma parcela ali Forte Tem. da população. Forte. que é Muito antidemocrática. Tem.
Tem. E como resolve isso? Estruturalmente antidemocrático. Pois é, essa pergunta da Mara é boa. Como Chegaremos lá, Mara. Por isso que você fez o elo, todos fizemos dos episódios, todos desses fatos, porque isso é serial. Serial. Isso não é, Lúcio? Isso é articulado, com divisão de tarefas. Divisão de tarefas, o conceito de organização criminosa exige a divisão de tarefas, além do número superior a 3 pessoas. Você tem, no caso, ao que parece, é preciso investigar, não nos precipitemos, é preciso investigar para comprovar ou não. Mas ao que parece, ao que tudo indica, você tem os mentores, os organizadores, os financiadores, os incitadores e os executores. É o desafio agora. Devido ao processo legal aí, vai ter que ser observado, né? Mas eu diria que nós estamos assim já, pelo menos a sensação é essa, né? Um pouco próximo já descobri pelo menos um pouco dessa cadeia de comando com as Desvendar, investigações. Percepção, estou falando de percepção, né? Olha, eles sabem de mais coisas do que nós sabemos. As instâncias judiciárias, mais de coisas do que nós sabemos. E agora estão presas as instâncias ao devido processo legal, salvo se essa ideia que a gente tem que desenvolver ainda, de legítima defesa da democracia, ganhar um contorno um pouco mais claro. Porque se você for esperar o devido processo legal, sua vida sob perigo, ele só vai ter uma serventia: consumar a sua morte. Não é? No caso individual, no caso coletivo, eu sei que é arriscado fazer certas generalizações. Quem era que dizia toda generalização é perigosa, inclusive esta? Era Milor Fernandes que dizia. Exatamente. Toda generalização é perigosa, inclusive. A começar por isso. Não sei se acho que sim. Então, esse transpasse do individual para o coletivo precisa ser feito com cuidado. Mas se chegarmos a essa conclusão, como é que você pode deixar de sair em socorro da democracia, se a democracia ali naquele momento está sendo vitimada mesmo, e talvez por forma irreversível, por essa articulação de coisas? O senhor acha que a nossa democracia está correndo de fato esse risco? Eu digo, nesse momento. Vem sendo alvo de ataques coordenados. Sem dúvida, né? Vem. Agora, tem sido resistente, tem sido resiliente, tem sido competente na reação. Aí a gente pode discordar um pouquinho. Quer ver outra coisa que é preciso entender? Vamos de novo para o plano conceitual. A lei das leis. A Polícia Federal de Brasília é diferente de qualquer outra polícia. Não, polícia militar. Por quê? Se a gente não entender isso, não ordena o pensamento. É a terceira vez que eu digo isso. Porque Brasília é capital de 3 unidades estatais, é o único caso. Brasília é capital do Distrito Federal. Distrito Federal, capital, Brasília. União Federal, capital, Brasília. República Federativa do Brasil, capital, Brasília. A Polícia Militar não é só do Distrito Federal. É por isso que está dito no parágrafo 2º, deixa eu ver qual é o artigo aqui, se é o 34, está dito que lei federal disporá sobre o modo de utilização pelo Distrito Federal da Polícia Militar. O que aconteceu no dia 8 não podia acontecer. Aqui é a sede da República Federativa do Brasil com as embaixadas estão aqui. Não podia ter acontecido aquilo, inimaginável o que aconteceu. E isso precisa ser apurado sem precipitação, é verdade, porém sem morosidade também, não é? No direito é assim, você não pode pisar no acelerador, mas tem que tirar o pé do freio. De tudo que o senhor viu no dia 8, o senhor acha que houve dolo, ocupa? Olha, eu vejo, quando você me pede uma opinião, vocês me pedem factual, eu tenho dificuldade.
Eu gosto de uma opinião jurídica, normativa, um conceito, um entendimento técnico. Eu também, a partir de agora eu só discuto as coisas conceitualmente. Estou logo Porque avisando. eu Pra tenho não ter dificuldade. confusão, né? Porque você pode dizer, eu entendo que sim, ou penso que sim, mas é um palpite, né? Você não tem absoluta certeza. Tudo faz crer, os indícios estão aí, são fortes, de uma ação dolosa, articulada, pensada, planejada. Mas a Polícia Federal é que vai apurar e colocar nos autos da investigação, do inquérito, essa percepção dela, que pode ser acolhida pelo Ministério Público e se transformar numa denúncia. A denúncia pode ser acolhida pelo Judiciário e se transformar num processo. Quem era investigado se tornou denunciado, quem era denunciado se tornou réu. Mas isso é a posteriori. Agora, professor, me diga uma coisa. Nós passamos os últimos 4 anos discutindo, direto ou indiretamente, a questão do golpe de Estado, o que é uma excrescência. Agora, nas últimas 4 semanas, só olhando para as últimas 4 semanas, se fosse marciano, desce no Brasil, olha o que aconteceu nas últimas 4 semanas, nós temos, na minha opinião, uma evidente tentativa de golpe, seja Tabajara, frustrada, como for, mas é uma tentativa de golpe. Então, que eu vi no dia 8. Porque são duas figuras, sabe, Casado? Atentado ao Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código Penal. E golpe é artigo 359M. 69, 359. É M. M. Um momentinho só, porque esses dois dispositivos do Código Penal, eles decolam desse artigo 5º 57 da Constituição. Vou ler para vocês. Aliás, é o 34. Olha o que diz. Eu vou dizer de cor, eu sei de cor. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Olha como a Constituição trata com severidade a matéria. Você conhece a importância de um tema pelo modo como o direito reage à violação dele. Então diz assim a Constituição: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que são o que há de mais valioso, né? A Constituição, lei das leis, e a democracia, o princípio dos princípios. Então, por isso que houve ali 2 crimes. 2 crimes. Agora, além disso... políticos. Políticos. Houve outros, ao que tudo indica. Organização criminosa, Aí, dano qualificado, meio patrimônio. Código Penal. Meio Código Penal. Isso apenas nesse episódio de 8 de janeiro, dentro desse calendário de 4 semanas últimas. E aí, tem-se também a eclosão, nesse mesmo período, ou eu não digo eclosão, porque não é a palavra exata, mas a percepção clara de um crime de genocídio. O caso do Zé Yanomami. Me parece claro, caso de genocídio, que aliás tem um precedente no caso brasileiro, com o Zé Yanomami, do Supremo. Creio que o senhor estava lá em 93, não é? Estava. Pois é. Não, eu estava a partir de 2000 eu entrei em 2003. Então, desculpe a confusão, 10 anos antes. De qualquer maneira, são 4 semanas únicas, me parece, na história do Brasil. Com 2 tipos de eventos simultâneos. E raramente nós vamos encontrar isso numa linha de tempo tão curta em outros países. O que está acontecendo além dessa rebelião civil de parte do eleitorado que não consegue, ou não gosta e não pretende se manter na vida em sociedade democrática? Além disso, o que o senhor acha que está acontecendo? Você falou há pouco da tolerância, né? Vai se cometendo um crime, vai se tolerando, vai se cometendo. Você se lembra quando o ex-presidente Bolsonaro disse que não demarcaria no governo dele 1 centímetro de terra indígena? Lembra-se disso? Acontece que a demarcação é um dever do Estado e um direito das comunidades indígenas.
E está previsto na Constituição, né? Explicitamente, a Constituição diz assim, são reconhecidos aos índios, suas comunidades, etc., o direito à posse com exclusividade das terras tradicionalmente ocupadas. Quando a Constituição diz são reconhecidos aos índios os direitos, olha a lógica da Constituição. Não é a lógica da outorga. A outorga é a lógica do doravante, daqui para frente. Outorga um direito, outorga uma concessão, uma permissão. Quando a Constituição diz são reconhecidos, é a lógica do desde sempre. A Constituição contém numerosos dispositivos de proteção aos índios. O Ministério Público falhou, porque entre as funções do Ministério Público, artigo 129, está de defesa dos interesses e direitos das populações indígenas. Compete ao Congresso Nacional legislar sobre interesses e direitos das populações indígenas. As terras dos índios são destinadas à posse deles, exclusiva, mas elas são de propriedade da União, artigo 20 da Constituição. Olha, são numerosíssimos dispositivos para proteger os índios. E vem um presidente da República e diz, no meu período, no meu governo, 1 só centímetro não será demarcado. E ninguém diz nada. Isso que eu acho muito Outras inacreditável. decisões do STF ao longo do tempo reafirmaram esses princípios Ó, constitucionais. fala mais alto porque o aparelho de ouvido dele não está funcionando. Desligou. Falou que outras decisões do Supremo, Você quer pôr esse telefone no aqui? curso desse tempo mais recente, reafirmaram esses princípios constitucionais, Perfeito. né? Determinando algumas demarcações como seriam feitas. Daí Raposa extinção. Serra do Sol, né? Pois é. Mas, ministro, olha só a gravidade e a tristeza de tudo isso. Como o Casado falou, em curto período ali a gente viu, né, a gente abriu essa caixa de Pandora do bolsonarismo e a gente teve ali o golpe, né, a tentativa de golpe, o atentado contra o Estado Democrático de Direito e o genocídio. Essas duas coisas praticadas pelo mesmo grupo que, com inspiração, vamos falar assim, para não dizer liderado, mas com inspiração no presidente eleito. Era o presidente que foi eleito, que estava ali no exercício do cargo, que está lá, no caso do genocídio dos Yanomamis, está lá, como diz o Casado, da digital do governo ali. Está documentado isso. Ali, muita coisa vai se descobrir ali. O garimpo ilegal, o contrabando, a lavagem de dinheiro, olha ali, muita coisa vai aparecer. Então, mas o povo elegeu pelos seus defeitos, né? Essa parcela, e que teve uma votação expressiva, alguém que estava claramente contra tudo o que está na Constituição. Às vezes a gente pensa assim, lá vai teoria, viu Noblar? É bem-vindo. Nós padecemos de defeitos coloniais sérios. Não vamos durar a pílula, não. Nós prestigiamos muito mais o direito que o Estado faz para a sociedade do que o direito que a sociedade fez para o Estado. Qual foi o direito que a sociedade fez para o Estado? A Constituição. Qual é o direito que o Estado faz para a sociedade? Todas as leis. A gente leva muito mais em conta as leis do que essa Constituição. No Brasil, para você ser emancipado mental, tem que ser um descolonizado mental antes, né? Se não for um descolonizado mental, você não consegue ser um emancipado mental. E isso é muito enraizado aqui entre nós. Daí os preconceitos contra as mulheres, os negros, os pobres, os homossexuais. Né? E mesmo a forma de trato do dinheiro público, né? Da coisa pública. Isso é o patrimonialismo, que é um defeito colonial terrível, o patrimonialismo. Ministro, o senhor acha que o Supremo vai chegar a... Quer dizer, vai até o fim, que eu estou dizendo vai punir todas essas Olha, coisas? o Supremo... É preciso entender o Supremo de hoje. Às vezes as pessoas se aproximam de mim e fazem um elogio falso. Ministro, o senhor precisa voltar para o Supremo. Muito. O senhor precisa voltar para o Supremo, botar ordem naquela casa, no seu tempo era diferente, não sei o quê, não sei o quê. Aí, mas por que os seus colegas de hoje? Aí sai de baixo o que vem, né? E você não pode ouvir sem reagir. Os ministros do Supremo hoje e do TSE trabalham sob uma pressão
sob coordenadas culturais, factuais, impensáveis. Você tem hoje a internet, eu vou dizer o óbvio, mas às vezes Nelson Rodrigues, não é preciso insistir no óbvio. Ele dizia o óbvio ululante, né? Ele criou essa expressão quando disse: no Brasil só os gênios enxergam o óbvio, porque às vezes o óbvio é ululante e o sujeito não está enxergando. Você estava perguntando sobre o Supremo, se vai Sim, até sobre o Supremo. O Supremo hoje trabalha sob a pressão dos fatos, porque você tem hoje uma comunicação social pelas redes sociais. Vou dizer o óbvio, mas olhe bem, que não tem limite de número. No número de pessoas a alcançar, isso é ilimitado, o número. Não tem limite geográfico, o alcance é planetário. Não tem limite no tempo, é instantâneo. É instantânea a comunicação. Não tem limite temático, é sobre qualquer tema. De repente você arregimenta em minutos, né, uma multidão incalculável e pode perpetrar um dano, até a democracia mesmo, se for irreparável, a demandar um tipo de reação judicial também diferenciada. Ajuda muito também a imprensa a dizer isso sempre que puder. Em qualquer país civilizado, a separação dos poderes reproduz a configuração de um rio. Todo rio não tem nascente, corrente e foz. Qual é o rio que não tem nascente, corrente e foz? Né, Lúcio? Todo tem. Qual é o Estado civilizado que não tem a nascente no legislativo, a corrente no executivo e a foz no judiciário? Só o da terra dele. Não, é porque lá o Capibaribe e o Bibiribe se juntam e formam o Oceano Atlântico, entendeu? Mas enfim, ministro, desculpe, Olha, aí então, o o judiciário falar por último é signo de civilização. Por quê? Porque a nascente é o legislativo. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quem produz a lei é o legislativo. Mas precisa de uma instância estatal tão independente, tão forte quanto o legislativo, exterior ao legislativo, posterior ao legislativo, para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição. Aí você diz o executivo. O executivo se chama executivo porque executa as leis. Ele gravita na órbita da execução das leis. Né? Basta decreto, regulamento para fiar a execução das leis. É por isso que ele se chama de executivo. É preciso que haja uma instância estatal com a dimensão de poder mesmo, para dizer se o executivo se situou na órbita de sua legítima movimentação. Só pode ser o judiciário, qualquer país civilizado. Agora, o judiciário é infalível? Não. Mas a Constituição toma cuidados que não toma com o legislativo e com o executivo. Por exemplo, você pode ser presidente da República sem ter uma formatura de nada. Para ser ministro supremo, você tem que ter a notabilidade do saber jurídico, a formação em direito, uma série de requisitos. O poder executivo, o legislativo, você pode ser senador sendo apenas alfabetizado. Não precisa ter formação jurídica. Entretanto, é quem vai fazer a lei. Você não tem formação jurídica e elabora a lei. Por isso que tem que ter uma instância derradeira para dizer se essa carta aqui, essa rainha das normas, foi obedecida. Porque salve a rainha ou salve-se quem puder. Quem é o guardião dessa rainha daqui? É o judiciário. E no âmbito do judiciário, o Supremo. Ninguém reclama que o legislativo tenha duas funções. O legislativo expede normas infraconstitucionais e emendas constitucionais e normas constitucionais. Ele tanto elabora normas constitucionais via emendas, quanto normas ordinárias infraconstitucionais. Ninguém reclama. O executivo tanto é chefe do poder executivo da União, quanto é o presidente da República nas relações internacionais. Ninguém reclama. Agora o judiciário, porque decide para o judiciário mesmo e também para os outros dois poderes, aí é tido como invasivo, como usurpador. Entendeu? É da lógica do direito essa ambivalência de você agir interna corporis e externa corporis. À medida que o tempo vai passando, a gente vai avançando, né, no domínio cognitivo desses temas. Mas também sem querer ser poliana aqui, mas
Estamos também num processo interessante, talvez inédito, de discussão do papel de cada poder. Perfeito, perfeito. Talvez pela primeira vez O que deve ser. tenhamos uma discussão tão profícua sobre o papel de cada um, os limites de cada um e o império da Constituição. Né? Perfeito. Há Isso algum tudo. momento na história parecido ou não? Isso é um processo. Não vence por nocaute, né? E a imprensa tem ajudado muito, viu, Azedo? Tem ajudado muito. Eu acho a nossa imprensa, em linhas gerais, de muito boa qualidade. Temos expoentes da a imprensa falada, a imprensa escrita, o domínio da Constituição é cada vez maior, o acompanhamento ali para e passo. Olha, fala-se mal da TV Justiça, né? Ela tem inconvenientes, dá uma certa notoriedade, né? A vaidade. Às vezes, o pior idoso é o que permanece menino de recado do seu ego, né? É sensacional. Talvez o pior idoso. Então, essa exposição pode levar isso. Mas as vantagens são tantas, a coletividade acompanha. Olha, é a cultura ali do sol a pino. Não é a cultura do bastidor. O Supremo trabalhar debaixo de luz, etc. Eu me lembro que Norberto Bobbio fazia da publicidade, do poder, da transparência, um elemento conceitual da democracia. Norberto Bobbio dizia assim, lapidarmente: democracia é o governo do poder público, judiciário, legislativo, executivo. Democracia é o governo do poder público em público, perante o público, desnudadamente. Cultura do sol a pino, né? Excomunhão da cultura da coxia, do bastidor, do camarim. Não é tão bom que tudo seja assim. O ministro escreveu uma poesia que diz assim: ninguém nasceu para ser figurante, nasceu para ser fulgurante. É uma das poesias. O ser humano, né? A dignidade, a humanidade que mora em cada um de nós, isso estou dizendo óbvio também. É o nosso título de legitimação para esses direitos fundamentais todos de que somos titulares, né? O princípio da dignidade da pessoa humana. Como totalmente leigo nesse assunto, eu me pergunto, e se de repente, seja por conta do processo não ter avançado o suficiente, seja porque a coleta de provas ou de indícios não tenha sido bem resolvida, como a gente imagina, de repente, chegar ao fim esse processo todo de investigação sobre esses atos antidemocráticos e isso não resultar em nada? Hoje em dia, eu vou responder a sua pergunta da impunidade. É muito mais difícil não resultar em nada. Hoje a sociedade chega nos calcanhares mesmo do poder judiciário. Faz cobranças, a imprensa melhorou muito, consideravelmente, o seu entendimento da própria Constituição. É muito difícil hoje. Você veja, eu presidi o Mensalão, como vocês sabem. Eu pautei o Mensalão, eu estava na presidência. Eu até confesso a vocês, quando eu vi lá Mensalão, chamei meus assessores e disse: põe uma taxa nesse nome Mensalão. Bote o número do processo, AP 470, porque Mensalão já é um pré-julgamento. Reservei 17 sessões plenárias só para os advogados de defesa, para que não se dissesse depois que o devido processo legal foi para as calendas gregas, né? E dos 40 réus, todos situados no andar de cima da sociedade, inclusive 2 banqueiros, uma banqueira e um banqueiro, ambos foram condenados. Nós condenamos 25 à pena privativa de liberdade. E a sociedade parecia até que estava assistindo a um campeonato do mundo, né? Ficava ali postada ao pé da televisão. Fizemos uma logística diferenciada de julgamento, 4 meses com sessões plenárias
de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque a sociedade mudou. Hoje o Supremo sabe que não deve cortejar a opinião pública. Cortejar a opinião pública é jogar para a plateia, é populismo. Mas ele tem a obrigação de dar satisfações à opinião pública. Lavrando decisões públicas, bem fundamentadas, bem debatidas. As coisas melhoraram, nós avançamos. Quer dizer que se não for por virtude, é compulsório, né? É. Não é por virtude, não. É por imperativo mesmo, é evolução. A internet tem seu lado bom também. Eu fico pensando nisso, que, primeiro assim, essa conversa, ouvindo você falar, eu fico pensando que teria sido desse país, por muito pouco, esse governo o governo passado poderia ter sido reeleito. Confirmado. Poderia ter sido confirmado. Poderia ter sido confirmado nas urnas. E isso teria sido o fim do povo Yanomami, por exemplo. E a agressão à Constituição, ela se intensificaria. E eu estou dizendo isso por conta desses fatos que nós vimos agora. Esse depoimento, Isso enfim... não vai ficar impune. Não pode. Uma impunidade desse porte, né, é um convite masoquístico à reincidência. Exatamente. Não dá. E a reincidência, na atual configuração que está, é o fim. É o fim. Agora eu vou fazer uma questão aqui meio de advogado do diabo, né? Mas falha O Gabeira, no aparelho dele de o ouvir. Gabeira tem insistido muito numa preocupação que eu acho que ele tem razão, que é de manter um grande número de pessoas presas num mesmo ambiente, com um grau de envolvimento diferenciado, embora todos tenham sido presos nas mesmas circunstâncias, em que há pessoas altamente treinadas para, inclusive, operações especiais, treinamento militar, né? E pessoas que absolutamente não têm nenhum tipo de preparo para esse tipo de ação que foi feita lá. Porque ali você tem uma coisa organizada e a turba, que se amalgamaram ali. E, de certa maneira, permanecem amalgamadas na medida que estão todos presos no mesmo recinto e emulando. Ali você tem organizador, tem ideólogo, tem gente com preparo militar, tem o gaiato do navio, tem de tudo ali. E ele tem insistido que isso é um erro, porque você tem uma troca de informações e de conhecimentos. E, além disso, isso cria vínculos de solidariedade, de identidade, que já existiam antes e que se reforçam com a cadeia, né? E a minha pergunta é a seguinte: como resolver isso? Porque isso envolve o direito individual, mesmo o criminoso tem direito. Tem. Né? Então, há uma lei das execuções penais, uma lei específica. Como lidar com isso? Separar homem de mulher, por exemplo. Como lidar com isso? E aí isso já fizeram, né? Como lidar com isso? É óbvio que o Gabeira está se referindo à situação que houve lá atrás na Ilha Grande. Sim. E que gerou o Comando Vermelho. Gerou o Comando Vermelho. Só que a preocupação dele agora não é com esse tipo de ação criminal, é com a formação da milícia fascista, da organização fascista. Esse é um grande problema do Brasil. A milícia fascista. Nós não tínhamos isso. Não tínhamos isso. A tentativa que houve ficou lá para trás, com o CCC, esse é um aquelas dos coisas. maiores problemas do Brasil. Não é exclusivo nosso, E não mas é exclusivo. mas estamos despreparados para ele. Estamos despreparados. Olha, eu vou voltar um pouquinho, viu, Azedo, não é fugindo do seu questionamento não, mas para não perder a oportunidade de dizer. Alexandre de Moraes tem sido muito criticado por agir ex officio. E dizem, o judiciário só age provocadamente. Está faltando Alexandre de Moraes dizer à sociedade o seguinte,
que a Justiça Eleitoral, à luz da Constituição, é diferente. Ela é a única que tem as 3 funções estatais. Ela tem o poder normativo, expede instruções para cada eleição. Ela tem o poder judicante, como outra instância qualquer. E ela tem o poder administrativo. E, portanto, atua ex officio, sem provocação de quem quer que seja. Aprestar as urnas eletrônicas é uma atividade administrativa. Convocar mesários é uma atividade administrativa. Dispor sobre os locais de votação é atividade administrativa. Às vezes o judiciário acerta na decisão, mas não sabe vender para o grande público a fundamentação, o motivo pelo qual acertou na decisão. Se ele dissesse isso, né? Olha, eu ajo ex officio no âmbito da atividade administrativa do Tribunal Superior Eleitoral. Estou autorizado pela Constituição. Sobre a publicidade do Supremo, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz os julgamentos do Poder Judiciário, dos órgãos do Poder Judiciário, serão públicos e fundamentados sob pena de nulidade. Daí a TV Justiça. Serão fundamentados, tem que ter fundamentação técnica, e em sessão pública, sob pena de nulidade. Quando a gente explica isso ao grande público, né, o público entende a razão de ser da TV Justiça, por exemplo. Não é por vaidade dos ministros. O ego bateu, queria aparecer. Claro que todos nós temos o nosso lado vaidoso. Aliás, os intelectuais são acusados todos de vaidosos. Não é o nosso caso. Não é. Todos, casado. Você no meio, Definitivamente todos. não é o nosso caso. Aí quando dizem para mim, vocês intelectuais são muito vaidosos, eu digo, olha, o problema não é esse. O problema não é ser vaidoso. O problema é perguntar quem está no controle. Se sou eu que estou no controle da minha vaidade. Aqui também ninguém controla nada. Ou se é a minha vaidade é que está no meu controle. Porque se a minha vaidade estiver no meu controle, eu estou ferrado. Né? Mas, ministro, e os presos lá? Olha, os presos, isso é um dos dramas humanos, é um dos calcanhares de Aquiles do direito penal brasileiro, do direito das execuções penais, do direito para onde afunila a condenação, né? A condenação afunila para o direito penitenciário. Até esse nome penitenciário devia mudar, não é? Local de penitência. Às vezes a gente trabalha com os conceitos. Que nome o senhor daria? Não, porque deve ser um local de recuperação, né? É muito irônico, ministro. É como servidor público, devia ser o nome servidor do público, né? Em vez de servidor público, não seria muito mais claro? E o servidor internalizaria o dever de se colocar a serviço do público. Você é um servidor do público. Sim. Há umas certas inadequações semânticas de que padecemos. Mas, Vinícius, nessa pergunta do Azedo... Agora, a sua pergunta... Tem uma questão ali, me parece relevante até para explicar, e aí talvez o senhor possa nos ajudar, que é o seguinte, tudo isso aconteceu a partir do dia 8 de janeiro. Nós estamos no dia 3 ou 4 de fevereiro, né? Por aí. 3. Tá. Quer dizer, já passamos no dia 3. Pois é, isso são 30 dias. Temos um mês, 4 semanas desde esse evento. Nessas 4 semanas, tivemos 500 ou 600 presos, não é isso? 1.200 detenções e 500, 600 recolhidos à prisão. Obviamente, você não tem, pelo menos até onde eu sei, nenhum caso de foro privilegiado entre os presos. Perfeito. Você terá ali alguns funcionários públicos graduados ou servidores do público, né? Servidores do público. Graduados como policiais, e agentes de inteligência, essas coisas que saberemos com mais vagar. E tem uma massa de pessoas, tá, nesses 600 aí, que foram chamados executores, na linguagem adotada lá pelo Ponta tribunal. da linha. Esse pessoal todo, talvez com 1, 2, 10 exceções, se houver, não vai ser julgado no Supremo. A tendência é essa. A menos que haja conexão com outros crimes. Mas Sim.
Mas se eles- não houver, eles irão para a justiça comum. para a instância comum nos respectivos estados. Não tudo em Brasília, correto? Também depende. Tudo faz crer que nos respectivos estados. Sim. Justiça federal ou justiça local? Olha, depende da tipificação. Se for atentado contra a democracia, Justiça Federal. Ou golpe de Estado, Justiça Federal. Terrorismo? Justiça Federal. Terrorismo, no caso lá do pessoal que O foi preso terrorismo do é de Planalto... não- tipificação um pouco mais difícil. Porque o terror houve numa linguagem social. Pavor, infundiu medo, pavor à sociedade. Mas o crime de terrorismo, na lei, é um pouco mais de difícil tipificação. É pré-excludente do crime político, por exemplo. Nesse caso aqui de Brasília, pouca coisa fica fora da Justiça Federal. Pouca então. coisa vai ficar fora da Justiça Federal. Vai depender muito das conexões. Mas Porque a Justiça tudo Federal, faz para crer, esclarecer, tudo não é faz só crer Brasília. que houve Diga, ministro. Diga, Não por se favor, con- não se se acanhe. contenha, não se contenha. Desabafe. É porque a gente sai do judiciário e o judiciário não sai da gente. Tudo leva a crer que houve. Eu acho. O senhor não eu tem mais gosto de haver- compromisso de sua fala no exalto. Eu gosto de esperar a Então o conclusão. senhor diga do para mim, inquérito. ó, Tudo eu leva direi. a crer que Não tem termina a Tudo frase. leva a crer Que? Tudo muito organizado, muito articulado, muito. Agora, olha só como é que tem coisa assim no negócio de Tabajara. Hoje prenderam um agente da polícia do Senado que facilitou a entrada das pessoas, dos vândalos. Vamos falar de terrorista aqui, dos vândalos, lá no Senado. E eles prenderam no dia lá, prenderam uma quantidade grande de pessoas, mais de 50 e tal. A Câmara só prendeu 8 pessoas no dia, a polícia da Câmara. Mas aí o que eles fizeram? Eles foram atrás do WhatsApp do pessoal, porque o sujeito para usar o Wi-Fi da Câmara tem que se cadastrar. E aí as pessoas se cadastraram, botaram o nome, CPF. Pronto, a polícia técnica e tal. vai. Aí eles fizeram o levantamento Física. do Wi-Fi durante o O embrólio. Embrólio. pegaram, identificaram todo mundo e fizeram a denúncia. Nada mais natural. É que nem um ladrão de banco que chega no caixa, pega o dinheiro e deixa a identidade. Essas pessoas não maravilha. foram presas, Pegar, mas sacar, o senhor tem que se Essa- identificar. Lembrando da época que o ministro estava no comando do Supremo e no julgamento do mensalão, salvo engano, no mensalão o cara ia lá com a carteira de identidade no banco para retirar o dinheiro. Não era isso? Nós chegamos a esse ponto. Inúmeros casos. Houve carro forte, né? O de carro forte. Distribuindo. Ali foi terrível, terrível. lista de Mont Blanc. É. Olha, gente, é o seguinte, nós temos que chegar ao fim. A gente tem que Chegaram ao encerrar. fim Vamos lamentando. deixar o Lúcio, que falou muito. Lúcio, quer falar mais alguma coisa, Lúcio? Não, mas Algo que, Lucis, algo Ô, que Lúcio, você ó, não consegue. Para encerrar A sua, o programa, fala à luz da sua experiência na Sorbonne. como dizia o Collor, Mas para o olha, a Enéas, gente fale- pode... Collor para o Enéas, fale qualquer coisa aí. Lembra Não, disso? Lúcio, a gente para encerrar, o diretor lá, ele para terminar o programa, ele sempre coloca as fotos do Brito. Quais as fotos do Brito que você acha que seriam legais para ilustrar esse programa? Você lembra? Já vem algumas assim na sua memória? tem aquela foto do Brito, que é um militar fardado e Imprensa. imprensa aqui. Imprensa. Eu acho aquela foto. Não, e tem a agressão a ele também, né? Teve agressão. O pessoal viu o Brito. Tem uma outra muito legal. É verdade. Tem uma outra muito legal do Brito, que é um militar em cima de um. Como se fosse um cercadinho, na verdade. Não é um cercadinho, é um estrado. Não é? E o povo embaixo. Tem essa também. É uma bela foto. E Ministro, e tem alguma poesia sua para o que estamos vivendo atualmente? Eita, poesia. Não, assim, para isso. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisinha. Mas sobre o Ulisses Guimarães, ela está ali dizendo. Ulisses cunhou essa expressão, Constituição Cidadã. Duas, Constituição Coragem e Constituição Cidadã. Ela usou, né, inovou. A primeira não vingou, Constituição Coragem.
A segunda, sim, Constituição Cidadã. Porém, Plínio de Arruda Sampaio, naquela mesma noite, disse à imprensa: acabamos de montar uma bomba democrática de efeito retardado. Eu achei espetacular isso. Ninguém reproduz isso, mas foi espetacular. Primeira vez que Plínio de eu ouço Arruda a respeito. Sampaio. Nunca Eu tinha também ouvido. não conhecia essa frase. Acabamos de montar uma bomba democrática de efeito retardado. Tomara que exploda, né? A foto, então, seria do Dr. Ulisses. Olha, hoje em dia eu faço mais poema flash, poesia zaza, assim, uma frase poetizada. Porque nós poetas mais entendemos que quando a gente alonga os versos, a plateia dorme de improviso. Isso me lembra o chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro, que dormia Ninguém lê no mais. próprio discurso. O senhor está se adaptando muito, Ao TikTok. muito bem ao TikTok. Aí a gente faz um versinho, uma coisinha poetizada, né? Outro dia eu botei no meu Twitter o seguinte, mas é para alcançar um público menor. A música é a fala mais bonita do som. Poesia, o som mais bonito da fala. Hoje em dia, se você não poetar assim, curtinho, você não é lido mais por ninguém. Sobretudo os jovens não leem mais. O poeta gongórico. E agora com esse aplicativo novo aí, que faz qualquer coisa, Eu ainda sou do você tempo do já testou, não? Não. Você escolhe as palavras-chave Ah, sim. e pede poesia. Aí ele faz a poesia. Ah, sim, sim. Ministro, ainda sou do tempo do Edgar Allan Poe com o Corvo. Ah, E eu, espetacular. eu sabia decorado. Eram 20 e tantas estrofes. Mas acabou. Corvo. Corvo. É que a nossa, embora eu seja mais velho que você, a nossa geração era ledora, né? Se dizia assim, o leitor inveterado era um ledor. É verdade. Nós éramos tarados por leitura. Isso passou. Agora, hoje em dia o desafio é você ver como quem lê. Você vê e suas sinapses tem que absorver o conteúdo como se você estivesse lendo. E a gente está conseguindo isso, numa velocidade, porque você está ingerindo muito mais do que pode digerir, não é? As informações. Então o olhar substitui a leitura. Muito bem, olhando aqui, estamos chegando ao fim de mais uma sessão da Confraria do Britos. Em nome dos meus colegas, embora sem delegação deles, porque isso aqui não tem nenhuma centralidade, não é? Agradeço o convite A visita feito, acidental. a visita acidental. Ia passando, entrou, sentou, do ministro Carlos Aires Brito. O senhor nos deu hoje uma bela lição. Eu vim aprender com vocês. Está muito bem. O senhor, imagine o senhor como vai sair daqui. O senhor nos deu uma bela lição de vida, de Constituição, de tudo. De Direito justiça, constitucional. De democracia, de tudo. E voltaremos aí na próxima semana. Na próxima semana voltaremos você, eu não estarei aqui. A Mara vai para a Islândia, é uma maravilha. Alguém trabalha, alguém viaja. Islândia. Trabalhando, o Noblar, para ela de ficar pediu fomentando. segredo disso, mas Fica eu não consigo. fomentando, é trabalho, bom trabalho. Peraí, a aurora boreal, aquelas coisas, sabe a Islândia? Tem aurora, aquelas coisas coloridas. Ela vai lá, mas isso é outra coisa. Muito obrigado a todos. E para a semana estaremos juntos novamente.